Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia do Ensino Médio. Hoje nós iremos falar sobre terrorismo. Vocês provavelmente já devem ter visto essa imagem, mas afinal de contas, o que é terrorismo? Sabemos que os atentados de 11 de setembro de 2001 geraram várias teorias e várias conspirações, o que gerou uma grande escalada de guerra ao terror liderada pelos Estados Unidos e por seus aliados, principalmente no Oriente Médio. Após o 11 de setembro, a temática terrorismo deixou de ser uma exclusividade de governantes ou de especialistas, passando a ser discutida também pelos cidadãos comuns em várias esferas da sociedade. Aí você pode perguntar, aluno, mas professora, afinal, o que é terrorismo? De acordo com o historiador Reginaldo Nasser, terrorismo seria um método psicológico inspirador de repetidas ações violentas empregado por indivíduos, grupos organizados ou estados por razões políticas, segundo as quais, ao contrário do assassinato, os alvos diretos da violência não são as principais metas. As vítimas são geralmente escolhidas no acaso ou de forma seletiva, como alvos simbólicos de uma população. Bom, agora que temos uma definição mais sólida, podemos passar para uma segunda pergunta. Os ataques terroristas simultâneos de 2001 podem ser considerados um novo marco para o terrorismo mundial? Para alguns especialistas e estudiosos, após o 11 de setembro, passou a existir um novo tipo de terrorismo mundial. O fato é que os ataques simultâneos aos principais símbolos de poder americano, os métodos surpreendentes e o grande número de vítimas não haviam sido registrados até então. Mas discussões à parte, eu vou destacar dois pontos principais que tornam o ano de 2001 um marco de referência para o terrorismo. Primeiro, o aumento do número de atentados terroristas pelo mundo. E o segundo, a consolidação das ações suicidas, os chamados homens-bomba. Os últimos 15 anos já podem ser considerados recordistas em ações terroristas pelo mundo, com mais de 70 mil casos registrados. Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, a maioria dos ataques terroristas ocorrem como resposta a invasões militares, principalmente as implementadas pelos Estados Unidos como o enfrentamento da guerra ao terror. Ao analisarmos os atos terroristas suicidas ocorridos nos últimos anos, é possível concluirmos o seguinte. Primeiro, a eficácia desse tipo de ação que escolhe meticulosamente seus alvos. E segundo, o pavor gerado na população após essas ações. As imagens do grupo de terroristas bem vestidos e circulando em meio à população durante os atentados do 11 de setembro rodaram o mundo, pois eles pareciam pessoas inofensivas e pessoas comuns circulando num dia comum. Isso levantou uma questão muito importante, de que todo ou qualquer indivíduo pode ser um terrorista em potencial. Ou seja, que todos são suspeitos e que ninguém está seguro. Os homens-bomba se popularizaram desde então não apenas pela letalidade de suas práticas, mas pelo efeito aterrorizante delas na sociedade. De modo que a mensagem de medo é mais importante do que o alvo em si. Para esses grupos, pouco importa se morreram 5 ou 50 pessoas. O que é relevante nesse caso é o pavor causado na população e a sensação de insegurança após as ações. Essa sensação de insegurança e instabilidade social é o que alimenta o terrorismo. E para piorar, a maioria das vezes os alvos são escolhidos aleatoriamente. Estão na mira dos terroristas não apenas as grandes personalidades, mas também os cidadãos comuns.
Para termos uma ideia disso, 40% das vítimas de ataques terroristas entre os anos 1970 e 2014 eram cidadãos comuns. A possibilidade de qualquer em qualquer lugar, ser vítima de um ataque terrorista é o que alimenta o terrorismo e fortalece ainda mais a sensação de insegurança. Essa dimensão psicologizante do pânico talvez seja o principal trunfo do terrorismo após os atentados de 11 de setembro de 2001. Agora, alunos, vamos pensar um pouco sobre os tipos de terrorismo. Na prática, o que nós temos são terrorismos. Sim, terrorismo no plural. Esses tipos variam basicamente de acordo com os objetivos daqueles que disseminam o terror. Primeiro, o terrorismo de Estado. Consiste numa violência sistemática por parte do governo contra sua própria população. O objetivo do terrorismo de Estado é quebrar as possíveis resistências à sua autoridade, ou até mesmo impor algum projeto. Por exemplo, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética ou até mesmo os regimes militares aqui na América Latina. Segundo, o terrorismo comunal. Trata-se de conflitos desordenados, onde a própria população, ou seja, a própria população civil ou suas milícias, intervêm contra grupos da mesma sociedade. Esses outros grupos geralmente são minorias étnicas ou religiosas. Como exemplo desse tipo de terrorismo, nós temos a Guerra da Bósnia, o conflito em Ruanda lá na década de 90 e agora na atualidade o Boko Haram na Nigéria. Terceiro, o terrorismo seletivo. Esse tipo de terrorismo visa um alvo seletivo, específico, limitado e já conhecido antes da realização do ato. Ambiciona chantagem, vingança ou a eliminação de um obstáculo. Considera-se terrorismo porque tem efeitos camuflados. Por exemplo, a Ku Klux Klan e suas ações racistas no sul dos Estados Unidos e sequestros que as Farc realizam. Só para lembrar, alunos, as Farc são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Quarto, o terrorismo nacionalista. Esse é um tipo de terrorismo onde são praticados atos violentos por grupos separatistas, ou seja, por povos que requerem territórios para formar seus próprios países. Por exemplo, o PKK, que deseja a autonomia e a formação do Estado curdo, o IRA, que deseja a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido, ETA, que deseja a independência dos bascos em relação à Espanha, o Hamas ou a Jihad Islâmica, que desejam aí a criação do Estado palestino, que é o que nós estudamos nas aulas passadas. Quinto, o terrorismo internacional. É a realização de atos violentos ou atentados contra alvos fora das fronteiras nacionais. E essas ações geralmente têm objetivos políticos, visando chamar a atenção da opinião pública para certos conflitos, ou até mesmo criar uma situação insustentável para o inimigo. Nos dias de hoje, esse tipo de terrorismo tem dado tom. As questões religiosas são as principais motivações associadas às consequências do intervencionismo militar estrangeiro. Esse tipo de terrorismo é o mais visível na atualidade e, como exemplo, nós vamos citar os atentados da Al-Qaeda do 11 de setembro, os atentados em Madrid, em Londres e em Paris. Também os atentados na Bélgica, na Tunísia e na Tailândia. Sexto, terrorismo virtual. Esse é o tipo mais novo de prática terrorista. Consiste na apropriação do espaço virtual por alguns grupos terroristas.
com a finalidade de consolidar alguns elementos. Por meio das redes sociais, propagandeiam-se as ações e os objetivos terroristas com dois intuitos: recrutar ou encorajar pessoas para juntar-se a esses grupos e também para arrecadar recursos. Através das diversas possibilidades de comunicação que as novas tecnologias criaram, a nova estratégia é a atuação em rede por meio de células que disseminam por todas as partes do mundo, que se comunicam e se coordenam remotamente. O principal exemplo desse terrorismo virtual é um grupo muito falado atualmente, que chegou inclusive a ameaçar o Brasil. Então é isso aí, alunos. Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!